É engraçado porque as pessoas não se dão conta de que essa novela tem que ser vista no contexto, ou seja, ela é uma novela de 10 anos atrás, né? E É. todas essas causas que hoje são prementes e são objeto de uma certa preocupação das pessoas, elas surgiram bem depois, né? Nós éramos 11 jornalistas. É uma coisa muito engraçada porque foi um milagre. Alguém conseguiu reunir 11 jornalistas gays naquela época, porque na redação os gays eram todos, né, É, muito discretos, né? Era exato. uma época assim, muito enriquecedora do ponto de vista de você exercer a sua liberdade, mesmo que não houvesse liberdade. Você não é criticado, não? Pô, demais, demais. O engraçado é essa coisa do Crow, por exemplo, a volta do Crow na novela, né, causou uma revolta, porque as pessoas dizem, não, isso é um desserviço, a causa, o Crow é caricato, pessoas como ele não existem mais. O livro ainda vai ser publicado, né? O título é um título bem estranho, porque, eu vou dizer pela primeira vez o título, não Oba! sei como é que vai soar, mas o título é Vendem-se Corações Despedaçados. Vou ter a honra hoje de conversar com Agnaldo Silva. Agnaldo Silva é jornalista, roteirista, autor, dramaturgo. Agnaldo Silva, autor de novelas incríveis, 2 prêmios Emmy, pela supervisão de Laços de Sangue e pela autoria de Império, ele que está sendo reprisado agora, enfim, na Estampa. Agnaldo Silva. Agnaldo é um jornalista ousado. Foi ele que criou o jornal Lampião, quando ninguém falava nisso ainda, quando ninguém se importava muito com essa comunidade LGBTQI, que não sei lá quantas letras tem mais. Eu vou até aí, mas eu aprendo outras também, se tiver. Grande Agnaldo, tenho paixão por ele. Ele é uma pessoa importantíssima na minha vida, porque trabalhei com ele no início da minha carreira, no jornal O Globo, onde ele era copdesk. Aliás, o Globo era chiquérrimo, porque era Agnaldo Silva e Tite de Lemos, compositor, poeta, incrível. Os copdesks do Globo. Não era assim, um qualquer que mexia no seu texto. Muito legal mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo fantástico. Estamos aí na batalha. Pois é. Você tá em São Paulo, não está em Portugal? Não, estou em São Paulo, estou em São Paulo. Eu voltei para cá no final de julho e aí estou aqui em São Paulo. Passando frio, né? Tá, o frio tá ótimo, eu adoro o frio, né? Tem pessoas que perseguem o verão, eu persigo o frio. Vou para a Europa quando está frio, volto para o Brasil quando está frio, adoro o frio. Ah, então faz bem, porque aqui tá bem friozinho esses dias. Hoje até que nem, né? Hoje já tá mais quentinho. Aqui também já começou a melhorar aqui em São Paulo. Melhorar, eu não sei se é melhorar, mas enfim, está menos frio, é isso. Aguinaldo, se você está em cartaz nesse momento, Confia na Estampa, não é? Estão reprisando? Pois é, foi uma coisa meio surpreendente, né? Foi uma das poucas coisas boas desse período terrível que a gente está vivendo, de pandemia e de coisas assim, de isolamento social. Foi uma das poucas coisas boas, acredito que para mim e também para o público, né? Porque a novela está causando bastante rumor, o que é ótimo, né? É, está fazendo sucesso, melhorou o ibope do horário, tudo, né? Eu andei Pois é, falando sobre isso isso. é. A novela é uma novela muito popular, né? É uma novela muito solar, né? Muito otimista, assim, muito bem-humorada. E eu acho que foi por isso que ela foi escolhida para esse momento, né? E funcionou, né? Algum ator reclama, né? Eu vi o Marco Pigossi reclamando. Pois é engraçado porque as pessoas não se dão conta de que essa novela tem que ser vista no contexto, ou seja, ela é uma novela de 10 anos atrás, né? E É. todas essas causas que hoje são prementes e são objeto de uma certa preocupação das pessoas, elas surgiram bem depois, né? Acho que de uns 3, 4 anos para cá é que elas se tornaram atuais, né? A novela é anterior, é como O Vento Levou, né? A mesma coisa, você não pode julgar E o Vento Levou segundo as premissas de hoje, da atualidade. Mas, enfim, o importante é que o povo está gostando, isso é ótimo. Mas é engraçado porque essa cultura do cancelamento,
da represália, de não sei o quê, atingiu até o vento levou, né? Pois é, exatamente. E o engraçado é que assim, é um clássico, né? E quando eu vejo o filme, eu percebo que, na verdade, aquele personagem que é a Mami, né, a escrava, ela é um personagem tão incrivelmente forte e ela tem uma influência tão grande sobre a Scarlett O'Hara, né? Que você não pode dizer que ela não tem importância naquela trama. Ela tem muita importância, Claro. né? Porque ela é vista no contexto da época, né? Da época em que se passa o filme, né? Mas parece que a época não vem ao caso mais, né? Porque estão derrubando estátua em nome disso, né? Pois Não tem é, uma até a estátua do Cristóvão estátua, Colombo. tá? Colombo, como assim, né? Será que Realmente daqui vivemos a tempo. 100 anos as pessoas vão fazer a mesma coisa com as estátuas que eles colocaram agora? Provavelmente. Possivelmente sim, porque, por exemplo, isso aconteceu em certos países onde houve uma mudança de regime muito forte, como a própria União Soviética, né? De repente, o Iraque derrubaram as estátuas do Saddam. Eu acho que essa coisa de derrubar os ídolos, né? É uma coisa que vai sempre se reciclar, né? De acordo com o pensamento da época, eu acho. Ô, Agnaldo, você, esse ano, ou final do ano passado, que você saiu da Globo, ou foi saído? Na verdade, o meu contrato acabou, porque as pessoas, Aguinaldo Silva foi demitido da Globo. Eu É, não era as pessoas adoram empregado da fazer Globo. essa intriga, né? Imagina É, se vão perder eu essa. não era empregado, eu tenho uma empresa que tem um contrato com a Globo e que vende o meu trabalho para a emissora. Esse contrato era renovado periodicamente, né? E aí um dia o contrato acabou e aí a emissora falou que não tinha mais interesse em renovar. Eu também já estava meio cansado de fazer novela. Agora já descansei, tenho vontade de fazer de novo. E aí nós, assim, de comum acordo, decidimos é, é, interromper ali aquele relacionamento que, na verdade, durou 41 anos. É tempo demais, né? Muito tempo. Nossa. Foi o seu emprego mais. A sua prestação de serviço mais longa? Acho que foi, né? Foi, se eu contar os 8 anos do Jornal Globo, onde nós fomos companheiros, colegas, né? Se eu contar os 8 anos do Globo, são 50 anos. Na novela Tieta, tem uma cena que eu adoro, em que o sobrinho da Tieta diz para ela: Ah, Tieta, vamos ficar juntos para sempre. E aí a Tieta olha para ele e diz assim: Ah, cabrito, para sempre é tempo demais. Então, 50 anos é tempo É demais. tempo demais. Ótimo. Foi bom para você, foi ótimo, mas agora chega. Mas falando em tempo, o tempo do Globo foi um tempo muito especial. Eu não sei Foi, para na você, para verdade, mim, encontrar com você foi ter você no meu começo da minha história foi fundamental, foi essencial e foi bárbaro. Estou era um eternamente tempo grata a ótimo. isso. Não fala assim que eu sou tímido. Ah, não, mas é verdade. Mas foi um tempo ótimo. Era adorável conversar. Eu estava lá sentado na minha mesa de copo de 10, você sentava ali, ficava de pé ali do lado, a gente ficava conversando. Era ótimo. Era muito Era bom. era uma época muito assim. Hoje em dia eu sinto um certo receio de falar isso, porque afinal de contas a gente estava vivendo uma ditadura terrível, né? E que se refletia muito fortemente no nosso trabalho de jornalistas, mas mesmo assim, talvez porque eu era muito jovem, né? Talvez hoje em dia eu tenho uma certa nostalgia, não da situação política, mas eu digo, dessa camaradagem que havia entre nós na redação. Nós éramos, como diria o Shakespeare, um bando de irmãos, né? Então, nós éramos muito ligados, né? Hoje em dia isso não tem mais, tudo muito Não tem corrido, muito mais. rápido. Eu acho É. maravilhoso. Aquela época foi maravilhosa. Depois eu vivi uma TV Globo assim também ainda, que eu sei Pois que é, hoje não tem mais. Mas a gente ia todo mundo junto fazer as coisas, as diversões, os encontros. Eu ia lá isso. descer para conversar com o Aguinaldo Silva, saber que do lado estava o Tite de Lemos. Olha que bárbaro que foi aquele período. A ditadura Era estava lá ótimo. fora, né? Como se a Estava ditadura lá estivesse fora. E fora. lá dentro tinha pessoas ótimas. Tinha o Nelson Rodrigues, tinha o Gilberto Braga, que era crítico de Era teatro. crítica Tinha, de sabe, teatro. a redação era uma coisa fantástica, né? Quer dizer, hoje em dia isso já não se repete mais, porque todo mundo manda coluna pelo WhatsApp Não, ninguém nem e se fica em encontra, eu casa. acho, né?
Mas era muito boa, aquela camaradagem que havia entre nós. Eu me lembro que muitas vezes, às sextas-feiras, eu saí da redação, eu saía meia-noite, 1 hora da manhã, para ir comer uma feijoada na casa do Armindo Blanco, que era um Olha, jornalista. Pois é, comer feijoada 1 hora da manhã. era outro E aí, planeta, né? Outro planeta. pois é, era muito bom. Claro que a gente sempre tinha medo, né? Tinha um certo medo de sair de madrugada, sempre tinha uns carros meio estranhos que a gente achava que estavam seguindo a gente, né? Ou seja, a gente tinha medo da polícia. Mas Hoje em dia, hoje hoje em em dia a dia, gente teria certeza, né? a gente teria certeza e também não saberia de quem ter medo, porque Quem tem medo. dá para ter medo de todo mundo hoje. Eu vi agora de tarde, eu vi uma piada no Twitter sobre uma situação horrorosa. Nem sei se cabe fazer piada, porque o Rio de Janeiro está tão bagunçado, tão sofrido hoje, então hoje especialmente, desde essa semana toda, com os assaltos e com as brigas de traficantes e tal, e hoje com a saída do Witzel. Mas eu vi uma piada no Twitter que eu não vou resistir, que dizia assim, se você encontrar uma moto com 2 ex-governadores do Rio, você sai correndo. E o pior é que é verdade, né? Porque a gente corria para o motoqueiro, com medo de motoqueiro, agora tem que ter medo de governador, olha isso. Não saque o celular se eles estiverem passando. De jeito nenhum, Você fica com o celular. que horror. Mas voltando àquela época do Globo, e depois do Globo, você foi muito ousado e muito antenado, né? Quando você criou o Lampião, né? Pois na verdade, nós éramos 11 jornalistas. É uma coisa muito engraçada porque foi um milagre. Alguém conseguiu reunir 11 jornalistas gays naquela época, porque na redação os gays eram todos, né, muito, muito discretos. Ninguém Não se dizia isso, assumiam, né? Era não se muito assumiam. raro. Hoje, por acaso, eu escrevi um comentário no Facebook porque alguém fala sobre essa época e eu digo assim, olha, na verdade, na redação do Globo, naquela época, o único assumido era eu, né? E tinha 2 rapazes na editoria de esportes que eu sabia que eram gays, mas eles nem sequer me olhavam, eles morriam de medo de alguém suspeitar deles. Então, se eles conversassem muito comigo, claro, isso poderia gerar suspeitas. Era uma coisa, mas nós conseguimos reunir 11 jornalistas e fizemos um jornal que foi um jornal de vanguarda, né? Foi um jornal e uma coisa espantosa que tenha sido feito aquilo em plena ditadura, no auge da ditadura, né? Foi 77, 78, né? E nós conseguimos fazer o jornal e sustentamos o jornal durante 3 anos. O engraçado é que a gente dizia que o jornal não era um jornal só de gays, né? A gente dizia que era um jornal de minorias, né? E realmente as pessoas, as mulheres, as organizações feministas da época compareciam ao jornal, escreviam artigos, as entidades negras também faziam isso. O jornal aglutinou várias minorias naquela época, quer dizer, 30 anos antes desse momento que a gente está vivendo, 40 anos antes. 40 anos, veja isso, Pois muito forte, é muito importante isso. Você tem Agora, os exemplares? eu tenho a coleção completa. Eu tenho a coleção completa. Isso, Aguinaldo, tem que mostrar isso, porque é a Pois vanguarda da vanguarda, entendeu? Exatamente. Hoje, fazendo uma coisa moderna, que é falar, né, da comunidade LGBTQI, que não sei o quê, você fez isso há 40 anos. Há 40 anos. As minorias. E com a polícia correndo atrás da gente. Era terrível, eu tinha que andar com a carteirinha da API no bolso, que era a única maneira de não ser levado para a Quinta DP, ali na rua Santa Luzia, lá no Rio. Pegava a gente e levavam. E você chegou a sofrer alguma represália física mesmo, assim, objetiva? Olha, aconteciam, como diriam os portugueses, aconteciam acontecimentos, sim. Quer dizer, eu tinha algumas pessoas no jornal da editoria de polícia que avisavam, olha, hoje não sai, não vai para a Cinelândia hoje, que hoje tem blitz. Então, porque na blitz ninguém era de ninguém, né? Até você conseguir provar que era um cidadão estabelecido, todo mundo andava com a carteira profissional no bolso naquela época. Se você não tivesse a carteira profissional assinada, você podia ser preso por vadiagem, que era uma contravenção penal na época, né? Naquela época todo mundo trabalhava, porque se não trabalhasse era preso, né? Hoje em dia já não existe isso, porque também já não existe emprego para todo mundo. Também não tem emprego. Pois é. Mas era uma época, é engraçado, porque era uma época terrível, né? E, ao mesmo tempo, não vou dizer que a gente sentia um certo prazer, porque aí é uma coisa meio doentia,
mas era assim, era bom quando você conseguia passar as coisas, enganar os caras, né? Tinha Era muito censura terrível, né? E você ficava, sabe, vou por aqui, vou por ali, você dizia o que você queria, apesar de tudo, né? apesar Era de, uma época assim, muito enriquecedora do ponto de vista de você exercer a sua liberdade, mesmo que não houvesse liberdade, né? apesar da dona Solange, né? Pois é, da doutora Solange. Era muito bom, né? Era um prazer também, porque você ficava armando para poder driblá-los, né? Isso era muito bom. Pois é. O texto, então, você tinha que encontrar saídas para dizer o que você queria, e você sempre encontrava, né? Às vezes vinha o texto de Brasília, porque o texto ia para Brasília, né, para censura, e lá eles cortavam, eles riscavam o que não podia, né? E às vezes era frustrante, assim, porque eles cortavam coisas que você nem conseguia entender porque tinham cortado, né? Mas às vezes cortavam essas e deixavam passar outras. Então, sabe, era uma vitória quando a gente conseguia isso, né? É engraçado, a gente já viveu muita coisa, né? Muita loucura. Pois é, eu não gosto muito de falar isso, porque as pessoas, você está velho, por isso está falando isso. Mas o que a gente viveu, né, nesses anos todos de dificuldades, de brigas políticas e tudo isso, e de repressão, inclusive repressão não só política, mas a repressão dos costumes, né? O que a gente, e o engraçado é que agora nós continuamos aqui. Ou seja, isso é ótimo. E a conta Sobrevivemos. deles. Pois é. Você foi para a TV quando? Por que você foi escrever novela? Bom, na verdade, eu tinha sido convidado antes pelo Washington, que aliás morreu essa semana, o Washington Novaes, que é Acho que o jornalista. Eu tinha sido ele estava no convidado Globo para ir. Repórter naquela época, não é? Na TV Pois é. Globo. Ele era do Globo Repórter. Ele me convidou para trabalhar no Globo Repórter. E eu fui lá, né, no Jardim Botânico, para ter uma reunião com ele e com o Gil, o Paulo Gil Soares, né, que Paulo eram os Gil dois. Soares. Eu E sou daquela época deles. aconteceu um acidente no caminho. Eu morava em Santa Teresa e desci para ir no Jardim Botânico, e naquela época Santa Teresa era meio rural, né? Tinha cabras pastando na rua. E na ida para o Jardim Botânico eu atropelei uma cabra. Ah, meu Deus. E você imagina o trauma em que eu fiquei depois disso, né? Cheguei lá, nada do que o Washington e Paulo Gil falaram, eu escutei. E aí, no final, ele já queria que eu saísse dali para fazer uma entrevista com o Paulo Gracindo, que estava fazendo uma novela, e não sei o quê. Era a minha estreia no Globo Repórter. E aí eu falei para ele, não, eu não vou ficar. E aí fui embora. Possivelmente, se eu tivesse ficado no Globo Repórter, eu teria ficado lá o resto da minha carreira, né? Ou pelo menos, eu jamais seria um novelista. Mas esse eu não vou ficar, quer dizer, foi o que decidiu o meu futuro, porque depois me chamaram para escrever o Plantão de Polícia, que era um seriado, o primeiro seriado que a Globo fez, essa coisa toda. E aí eu me transformei num roteirista de televisão, em vez de um jornalista do Globo Repórter, que é um programa maravilhoso que existe até hoje, né? É. E o Washington Novaes era uma grande figura, tanto ele quanto o Paulo Gil. Eram duas grandes figuras e eram pessoas que a gente encontra cada vez mais dificilmente nos ambientes de trabalho hoje em dia. Eram dois cavalheiros, dois gentlemen. Eram incríveis, eram pessoas assim sabe, que te aconchegavam, que tratavam bem, tudo isso. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia é tudo tão mecânico e as relações são tão oficiais ou oficiosas, né? Tudo bem, quer dizer, os tempos mudam. Isso, mas naquela época era diferente. Mas eram bem gentis, né? Era outro clima para trabalhar. Outro problema. Pois é. Realmente, sem nenhuma lei, sem nenhuma crítica, assim, ai, assédio, não sei o quê, sem nada disso. Né? O clima Não tinha isso. Não Você existia vê, essas possibilidades, né, de uma pessoa te tratar mal. você, por exemplo, você foi uma das primeiras repórteres na redação, né? Foi uma época em que as mulheres estavam começando claro, porque quando eu entrei só tinha uma repórter, que era uma senhora chamada Albeniza Garcia, que por acaso era repórter policial. Era. A Albeniza era lendária por isso, era a única mulher na incrível, né? redação. Depois surgiram várias pessoas de muito talento, contribuíram muito para que o jornal se tornasse o que se tornou. O que o verdade. Globo, a mudança no Globo aconteceu também com a chegada das mulheres, né?
Então, mas eram poucas, né? Comparando Eram com... muito poucas. Pois Mesmo na é. televisão, as repórteres, quando eu cheguei na TV Globo, Glória Maria já Isso, existia, claro, já era é, repórter, mas a Marisa Gabalha, Márcia Mendes, eram poucas, assim, eram e poucas. segmentado, né? Não era todo mundo fazendo tudo como hoje em dia. Não era Não, mesmo, não, 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 não tinha isso. de jeito nenhum. Realmente é. Mas eu acho que se não tivesse se a gente não passasse pelos percalços que passamos, e todos nós passamos, a gente sabe disso. Se a gente não tivesse passado por isso, hoje não seria como é, né? Eu acho que não. Mas, enfim, é. Mas aí você fez Plantão de Polícia, a primeira novela mesmo, novelona inteira, sozinho. Porque depois teve Não, uma coisa meio com Janete Claire, não foi? não, foi Com a Glória. Com a Glória Pérez. É. Com a Glória foi muito engraçado, porque eu não conhecia a Glória pessoalmente, quer dizer, a gente não se conhecia pessoalmente, e nós nos encontramos no elevador do Jardim Botânico da Globo, né? Da Lopes Quintas. Eu entro no elevador, a Glória entra também. Quer dizer, a gente se conhecia de fotos e coisas assim, mas não pessoalmente. E aí eu perguntei, você vai para onde? Ela disse, eu vou para a sala do Boni. Eu falei, eu também vou. Porque o Boni tinha chamado a Glória, eu e a Glória para uma reunião, os dois ao mesmo tempo. E entramos lá, os dois, né, assim, meio surpreso, por que ele chamou os dois ao mesmo tempo? E ele falou assim, vocês dois juntos vão escrever a próxima novela das 8. Caramba! E naquele meio, olha só, porque tinha ainda esse clima de criação, que era uma coisa do jornal ainda. Naquele mesmo dia nós saímos dali, fomos para a Casa da Glória, e lá começamos a bolar uma história que depois virou uma novela chamada Partido Alto. Olha que Foi bacana. assim que eu comecei. A Glória já tinha trabalhado com a Janete antes, ela tinha mais experiência. Mas nós começamos assim, como titulares de novela, fazendo parceria, eu e a Glória. Depois eu saí da novela no terço final, porque eu queria escrever Tenda dos Milagres, que era uma série baseada no livro do Jorge Amado. E a Glória levou a novela até o fim de uma maneira, assim, a Glória é fantástica, eu adoro a Glória. A novela, na verdade, foi mais dela do que minha por causa disso, porque eu saí, assim, pouco depois da metade. E depois comecei a escrever. E você sempre Continuei. gostou, você escreveu com muita. Porque uma coisa é escrever para jornal, é escrever reportagem e tal, e a outra é ser roteirista, né? Você acha que você nasceu assim, você consegue fazer todo tipo de texto? Consigo. Aconteceu agora uma coisa incrível. Como eu estava trancado em casa, porque assim que eu saí da emissora, eu recebi várias propostas assim de apresentar trabalhos, e sinopses, e coisas assim, mas aí veio esse momento terrível, Pandemia. né, e tudo parou, né? E eu fiquei em casa sem fazer, sem ter o que fazer, o que para mim é um sofrimento, né, porque eu trabalho desde os 14 anos de idade. E antes de ser roteirista e jornalista, eu fui escritor, eu escrevi livros, né? E resolvi que ia escrever um livro agora. E aí descobri que eu não sabia mais como escrever um livro. Ficção, literatura. Não sabia, porque o roteiro é completamente diferente. E eu passei 30 anos da minha vida, 40 anos, escrevendo só roteiros. E aí tive que reaprender a escrever. Eu consegui escrever o livro, mas tive que reaprender. Qual, Mas, como? qual livro é esse? Olha, o livro ainda vai ser publicado, né? O título é um título bem estranho, porque eu vou dizer pela primeira vez o título, não Oba! sei como é que vai soar, mas o título é Vendem-se Corações Despedaçados. Uau! É esse o título. São quatro É muito histórias, bom, Tito. são quatro histórias. É. Mas o título é bom, né? Muito bom, muito bom. E você tem vários livros, né? Eu tenho vários livros, mas aí cada vez escrevi menos literatura, até que parei, né? Porque eu emendava praticamente uma novela na outra, né? Foram 15, né? Foram 15 livros ou 15 novelas? Não, foram 16 livros e 15 novelas. Foi Caramba! uma vida bastante movimentada. Você vai ter que escrever outra novela agora para empatar, né? Pois Se é é. que você já não escreveu, né? Não, eu tenho, claro, eu sempre tenho uma sinopse no bolso, né? Quer dizer, quando alguém chama, eu sempre digo brincando, isso não é verdade, mas eu sempre digo brincando que eu sou gatilho de aluguel, né? Então, me chama e tá bom, é para entregar quando?
tem que me dizer quando eu vou entregar tudo isso. Aí eu sento e escrevo, senão não escrevo. A não ser os livros, porque o livro para mim é uma brincadeira, né? Eu brinco de escrever quando estou escrevendo um livro. Eu achava que você escrevia todo dia. Não, todo dia eu sento, e não, isso é um vício. Esteja eu onde estiver, todos os dias eu sento às 7h30 da manhã no computador e trabalho até às 11h30. Diariamente, não tem Nesse domingo, não tem horário, sábado, sempre. não tem nada disso, sempre. E depois, é claro, quando novela, não. Novela você trabalha às O dia inteiro. 36 horas do dia, né? Porque o dia do novelista tem 36 horas, não tem 24, tem 36. Mas assim, na vida, sem estar escrevendo novela, você sempre às 7h30, 11h30 da manhã? Sim, sim, porque eu acho que isso é um treino. É aquela coisa do pianista. O pianista treina diariamente, né? Até morrer. Todo dia ele senta no piano lá e treina 1 hora, né? A mesma coisa é o cara que escreve. Você tem que treinar, né? Você não pode ficar, vou ficar 6 meses na Toscana sem escrever. Você pode ficar 6 meses na Toscana, mas com seu computador escrevendo todo dia, né? Olha só, e você é um homem de madrugar mesmo? Às 7h30 da manhã você já está lúcido? Assim, Pois eu já estou lúcido, porque eu vou dormir, geralmente, no máximo 1 hora da manhã, eu durmo pouco. Então, acordo às 5h30, tem todo o ritual diário, tudo isso, né? Mas eu tenho um segredo, que é o seguinte: de 1 às 3 você da dorme. tarde, eu durmo, né? Ah. Aí acordo ótima. Todos os Maria problemas vão também embora. dorme depois do almoço. Eu acho que é um segredo dos grandes, né? Dos Pois é, talentosos. Uhum. Fazem a sesta, né? Isso, isso. Isso a vida toda? A vida toda. Hoje em dia eu penso assim, mas sabe, a minha vida foi tão, como é que, a não ser nesse período turbulento do Globo, da Lapa, tudo isso, né, que foi realmente um Diferente. período muito. Mas, assim, a partir do instante que eu entrei na televisão, a minha vida ficou muito bem comportada, no bom sentido, né? Não é bem comportada no mau sentido, não. Porque eu passei a ter assim uma rotina diária estabelecida, da qual eu não consegui mais fugir, mesmo quando eu não estou trabalhando. E eu não me queixo, eu acho ótimo. O melhor momento do dia para mim é quando eu sento lá e começo a escrever. É o melhor momento do dia. E você cozinha mesmo, como você posta aquelas comidas? Aquilo é verdade? Ah, sim, eu adoro cozinhar. Quando eu estou escrevendo novela, não dá para você sair toda noite, É. nem noite nenhuma, você tem que ficar em casa, né? Mesmo porque é obrigatório você ver a novela toda noite, né? E então, quando eu paro de trabalhar, geralmente às 5h30, 6 horas da tarde, aí eu vou para a cozinha, é quando eu relaxo, né? Vou para a cozinha, faço o meu jantar, né? Janto, e aí vou ver a novela. É uma rotina. Ou então, como agora não tem novela, porque eu não estou revendo, estou revendo Fina Estampa, mas no horário da manhã, porque agora você pode ver a hora que você quer, né? Então eu prefiro não ver à noite eu vou ver uma série, uma coisa assim, um filme, né? Mas minha rotina é essa, é ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Aqui ou lá, né? Qualquer lugar. Portugal é a mesma coisa, no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Rio de Janeiro, então, a gente ainda fica mais em casa do que pretendia, né? Porque, sabe, você olha da janela assim e diz, é melhor não sair. É melhor não sair. Triste isso, né? Muito Triste. triste. A gente conheceu Leda, não sei se isso acontece com você, mas eu não consigo. A cidade que nós conhecemos não existe mais. Não tem mais. Acabou. A não ser a paisagem, né? Quando você É, olha para as montanhas ou para o é mar, linda, tudo bem, né? está lá, é lindo. Mas a cidade, aquela cidade que era amena, que era tranquila, que era simpática, que era aberta, né? Ela não existe mais, Acabou. É né? muito triste isso. Mas em Portugal também você leva uma vida mais assim, porque em Portugal você pode sair mais, pode viver mais, né? Mais Assim, liberdade. Portugal a gente sai, a gente caminha, tem aquelas ladeiras incríveis que mantêm as nossas pernas em forma. Então, e tem agora, claro, Portugal é um problema, porque cada vez que eu vou para lá e fico 2 meses, eu volto para cá com mais 3, 4 quilos, né? Porque em Portugal as pessoas tomam café da manhã, almoçam, jantam, e todas as refeições com vinho. Aí é difícil. É difícil, é puxado. Ainda bem que você é alto pra caramba. Aí
Espalha. Pois é, consigo disfarçar. É por isso que eu só uso preto, porque disfarça. É muito bom viver em Portugal, é uma coisa que tem a ver com você totalmente. É muito bom. E tem, assim, vários escritores, quer dizer, não só escritores, mas, assim, eu estou falando mais da minha área, né? Assim, e todo mundo mora mais ou menos perto. Eu, a Glória, o Valci, todo mundo tem casa, assim, mais ou menos ali, né? Então, e é muito bom você poder sair na rua, qualquer hora do dia, usar o seu relógio, o seu colar, os seus brincos, e saber que nada vai acontecer com você. Isso é muito bom, né? É, isso a gente perdeu totalmente. Acho que nunca mais vai Totalmente. É. Não, nunca mais vai ter. Eu acho que isso aí nós perdemos realmente, não, não, não. para sempre. É. O que você gostaria de escrever hoje? Se de alguém, quer dizer, claro que devem ter te chamado para escrever, para fazer novela em vários canais. Eu não sei se você teria os recursos, né, que a Globo dispõe, porque é indiscutível que a Globo tem um aparato técnico e humano muito diferenciado, né? Pois é. Para você ter uma ideia, o Pina Estampa teve uma versão nos Estados Unidos, a versão em língua espanhola, da Telemundo. Ah, E eu fui lá, né, porque para ter reunião com os roteiristas, essa coisa toda. E eu peguei, veja bem, dos Estados Unidos, em Miami, né, a sede da Telemundo é lá acho que é Telemundo o nome, Telemundo. E aí eu percebi que, na verdade, o aparato da Globo, e aparato no bom sentido, eu digo, o aparato da Globo é possivelmente, para esse tipo de ficção, não existe nada igual, né? Não existe, né? Então você tem lá, você diz assim, eu quero uma escada, não sei o que. Eles em média têm lá um depósito onde tem escadas de todo tipo, você vai lá e escolhe a sua, né? Então eles têm recursos, né, técnicos e artísticos também, que nenhum canal do mundo tem. Porque, veja bem, a Netflix não produz, a Netflix delega poderes a produtoras. Então, a Netflix, na verdade, é só uma empresa que é uma compra exibidora. conteúdo. Pois é, né? Agora, a Globo não, a Globo é tudo, ela é produtora, ela é tudo, né? E realmente não tem nenhuma outra que passa com tanto apuro como lá. Parece que falando assim, eu estou querendo pedir que me chamem de volta. Não é isso, não, não é nada disso. Calma, Não, pessoal. é só uma Eu não estou constatação. pensando em emprego, hein? É só uma constatação, mas é real, né? Pois não, é uma constatação. Agora, claro, hoje em dia eu acho que o produto novela, como é feito, já não tem mais aquele encanto que tinha, eu estou de novo sendo nostálgico, mas aquele encanto que tinha na época do Boni, que estava Nossa. lá todo mundo, Janete, Dias, era tudo tão, sabe, aquela efervescência, a gente se reunia, tinha aquelas reuniões, não é, terríveis, né? E todo mundo criava, todo mundo dava sugestões, é uma coisa muito, muito legal. Mas eu reconheço que o profissionalismo necessário a qualquer empresa acabou com isso e continuou funcionando muito bem, né? É, continua. Mas eu acho que a novela teria que. Você acha que ela teria que mudar um pouco? Por exemplo, cento e Sim, tantos capítulos seria. É, voltando à sua pergunta, se eu tivesse que voltar a escrever novelas, eu só escreveria novelas de no máximo 80 capítulos. Eu acho que a novela deve ter no máximo 60 capítulos hoje em dia. Não faz sentido você fazer essas novelas que se desenvolvem durante 6, 7, 8 meses. Eu já escrevi uma novela de 240 capítulos. Isso é uma loucura, porque ninguém mais tem tempo para acompanhar a novela, né? E acaba se perdendo, e perdendo o interesse em consequência disso. Então, eu faria novelas agora de no máximo 60 capítulos. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro bem próximo, né? Essa pandemia vai mudar muita coisa, assim, não só do ponto de vista de ideias e de coisas que você pode dizer ou não, mas também nessa coisa de o tamanho da novela, o tamanho, sabe? Vai mudar tudo, eu acho.
Vai mudar tudo, a gente vai mudar também. Outro dia eu vi o Miguel Falabella dando uma entrevista e ele é muito engraçado, né? Então, alguém perguntou para ele com um tom muito solene assim: nós vamos ficar melhores ou piores? Ele respondeu: a gente vai ficar diferente, é você que nem o Salgueiro. Então, Eu vi essa entrevista, achei essa resposta dele fantástica. maravilhosa, Eu né? não sei se vou ficar melhor, eu sei que vou ficar diferente, é que nem o Salgueiro. A gente vai Foi ficar que nem ótimo. o Salgueiro. É. Aliás, você explorou esse tema numa novela, Carnaval, né? Eu gostava muito de botar Adoro. o carnaval nas minhas novelas. A Senhora do Destino tem um É, desfile, tinha um bicheiro, um banqueiro do Jogo do Bicho na novela, Giovanni e Prota. em Prota, que era o Zé Vilca. Eu nem sei se hoje em dia ainda pode ter essas coisas na novela, porque hoje em dia não pode muita coisa, né? Os Mas meninos estão aí, fazem o carnaval todo ano. não, pois é, mas eles podem continuar, nós não. A gente tem que fingir que não A existe. gente tem que dar uma segurada. Mas essa novela foi incrível, porque rendeu livro, rendeu filme, né? Foram dois filmes do Crow. É engraçado porque o último filme do Crow foi há uns 3 anos, ou 3 anos atrás, e foi um sucesso estrondoso de bilheteria, né? E agora as pessoas estão dizendo que o Crow é um personagem caricato, que não É. existem gays daquele jeito. Aham. Bom, eu não vou nem comentar. A gente conhece tanto, né? Pois Nossa. é, pois é. Eu acho que é tão engraçado isso, essas proibições, quer dizer, engraçado. É um absurdo, porque as pessoas são diferentes, serão sempre, e a gente vai conviver com elas, e tudo bem, tudo vai acontecer do jeito que a pessoa querendo ou não, o politicamente correto querendo ou não. Pois é, eu acho que o maior erro do politicamente correto é que ele junta as pessoas todas em modelos, né? E, na verdade, cada pessoa é uma pessoa, sabe? Não existem duas pessoas iguais. Você não pode classificar as pessoas porque eles gostam de chuchu ou gostam de quiabo. Não. Você tem que saber que cada pessoa, mesmo que tenha gostos muito pessoais, ela é uma pessoa, né? Ou talvez por isso. Então você não pode classificar todo mundo por grupos, né? Mas, enfim, É, é a moda da estação. tá nesse momento, o momento é assim, né? Vamos considerar. Mas a gente também não precisa seguir muito o momento, né? Será? Pois é, esse é que é o grande problema, que tem pessoas que estão muito assustadas, né, com essa coisa do cancelamento e elas começam a demonstrar um pouco esse medo nas atitudes que tomam publicamente, o que não é bom, né? Entende? Vamos ficar na nossa, tudo bem, não pode falar isso, tá bom, não falo. Né? Agora, também não precisa dizer se fulano cometeu um ato falho e falou, tem que ser cancelado, ou fuzilado, ou morto, ou desterrado, ou o que for. Não é assim, né? As coisas não Exato. podem ser assim tão sérias. Essa cultura do cancelamento tá muito na moda, né? Muito em voga, né? Estão Pois é, cancelando muito. todo mundo. Toda hora cancela alguém, né? O Por problema é alguma que coisa. cancelam, mas você continua vivo, para bolas. Enquanto não começarem a fuzilar, tá ótimo. Ô, Agnaldo, o que você tem vontade, se você hoje fosse escrever uma novela, que tema você nunca gostou muito de campanha, né? De fazer campanha nas novelas. Não, não. A primeira coisa que eu penso é numa trama, claro, né? Uma boa trama. A novela é trama, é história. Agora, quando você escreve, você fatalmente deixa transparecer no que você escreve suas convicções, não é, pessoais e políticas, né? Então, os temas surgem no decorrer da trama. Se eu fosse fazer uma novela hoje de 60 ou no máximo 80 capítulos, claro, e é um dos meus projetos atuais, em que eu trabalho sem muita pressa, porque eu sei que nada pode ter pressa nesse momento, seria uma novela sobre trabalhadores, sobre pessoas que saem de casa às 4 horas da manhã para pegar no trabalho às 8h30. O que essas pessoas enfrentam, a coragem que elas têm de recomeçar a cada dia. Eu queria, assim como a Griselda foi um personagem emblemático, foi uma mulher que assume o próprio destino, né? Eu queria muito falar dessas pessoas que assumem também o próprio destino, encarando a vida como se ela fosse um touro selvagem e derrubando o bicho pelos chifres, né?
que são as pessoas humildes, né? Eu acho que isso dá uma boa novela, né? Inclusive porque você teria as relações dessas pessoas com as classes mais favorecidas, o que é sempre uma coisa meio traumática. Eu queria fazer uma novela assim, mas veja bem, sem vitimismo, nada de vitimismo, porque essas pessoas não têm tempo para vitimismo, elas só têm tempo para sobreviver, para trabalhar, né? Para sair de casa, para cumprir o trabalho, para voltar, sabe? Não existe vitimismo na vida dessas pessoas. E é uma vida, assim, heróica, né? São os verdadeiros heróis. Eu gostaria de escrever sobre essas pessoas. Eu acho que nesse momento, então, de pandemia, elas foram muito testadas, né? Pois é, foram E muito não tem mimimi testadas. ali, né? Não tem mimimi também, né? Não, não tem. Você diz, não vou, eu vou ficar em casa porque estou confinado. Que confinado? Se você não sair, você morre de fome. Né? Não tem como. E aí você vê, o trem está lotado. O trem está lotado de trabalhadores, de pessoas que precisam trabalhar para viver. Né? Não é de pessoas que vão para a praia. Não é isso. Né? Mesmo porque não tinha praia. O Agnaldo não podia nem ir à praia, né? Pois é, nem a praia podia. Era resgatado da praia para o Camburão, né? Exatamente. Impensável, né? Impensável esse momento que a É gente impensável. está vivendo, né? Porque a gente E está essas vivendo aí. pessoas, e essas pessoas são assim muito, muito, como é que se diz? É como se elas não existissem, né? Elas estão ali presentes, inclusive nas nossas vidas, né? Elas trabalham né? Nas nossas casas, tudo isso, mas é como se não existissem. Isso é um tema que aflorou algumas vezes aí em alguns livros, alguns filmes, mas eu acho que não foi realmente tratado da maneira que uma novela, por exemplo, permitiria. Poderia Né? tratar, né? Pois é, que é através do melodrama, né? Que é o que funciona. A vida é melodrama, né? A novela te permite conhecer muito da alma humana, né, também? Porque, assim, o traidor na novela, ele não se cria, não é? Pois O é. telespectador não perdoa a traição, né? É, Tem a uma novela é tem exemplar. Ela é exemplar. Ela é exemplar por isso, porque ela, sabe, os maus, eles podem fazer todas as maldades, mas no final eles serão punidos, né? Então, a novela é exemplar, né? Ela mostra, olha, a vida é assim, mas não devia ser assim. Devia ser de outro jeito, e eu vou mostrar para você qual o meu jeito, que eu acho que devia ser. Essa é a novela, né? O que faz uma novela pegar as pessoas pelo pé mesmo e envolver e não deixar a pessoa sair de casa? É a trama, né? Se você tem uma boa história para contar, né? E mesmo que, veja bem, não existem mais histórias originais, a gente sabe disso. Todas as histórias já foram contadas há muito tempo. É a maneira como você descobre, é o jeito como que você descobre de contar aquela história de forma que ela pareça nova. Então, quando você tem uma grande história, por exemplo, Senhora do Destino, é a história daquela mulher que perde uma filha, bebê, né? E ela, assim, a vida dela se transforma, ela fica rica, ela é uma empresária de sucesso, mas ela nunca desiste de encontrar aquela filha. Até que um dia ela encontra. E é rejeitada pela filha porque acha que a mãe dela é aquela que a criou. Cara, isso é uma história que as pessoas vão ver até o fim, tantas vezes ela seja escrita, né? Porque é uma bela trama, né? Eu vou abstrair o fato de que essa versão é minha, foi a minha. Existiram outras, antes e depois, porque as histórias já foram todas contadas, como eu falei. Aliás, é uma coisa muito engraçada que as pessoas falam muito em plágio. Essa história. Cara, as histórias são sempre as mesmas. O importante é que cada vez que você conta, cada autor conta da sua maneira. E cada maneira é diferente da outra. Porque as histórias são sempre as mesmas, né? Mas as Mas pessoas eu adoram fazer essa acusação, né? É plágio, não, pois é, plágio e plágio e plágio. É uma palavra que ninguém nem sabe muito bem o que é. A maioria das pessoas que usa nem sabe o que é, mas enfim. E aí, você é uma pessoa de sair na rua quando você está escrevendo novela? Quer dizer, como é que você percebe esse sentimento do outro sobre a sua história? Olha, eu percebo Pesquisa. na rua, exatamente, porque eu sou um cidadão, e isso é uma coisa que eu também trouxe do jornalismo. A gente não nos considerava pessoas excepcionais, a gente ia pro pé, como é que se diz, pro botequim da esquina, tomar chopp e comer sanduíche de pernil, né? É, Entendeu?
E eu continuo sendo assim, então saio, vou na padaria, vou no supermercado, e claro, as pessoas me reconhecem, porque hoje em dia com esse negócio de foto, internet, não sei o quê, não existe mais anonimato, né? E aí as pessoas vêm falar comigo. Ontem mesmo eu vivi aqui uma situação muito engraçada no Ah, supermercado, eu estava lá fazendo as compras e veio uma das caixas, tirou uma folga para ir no banheiro, sei lá, e passou por mim e falou assim, o pessoal está reclamando muito porque o mercado agora só fechava às 8, mas agora está fechando às 10, porque o shopping está fechando às 10 e o mercado é no shopping. Aí eu falei, mas eles estão reclamando por quê? Porque estão chegando tarde em casa? Ela falou, não, porque não podem ver fina estampa. ah, Ou seja, é assim que eu sei o que as pessoas estão achando da novela. Não é nos blogs da internet, não. É no que as pessoas me dizem, né? E eu ouço muito. Assim, às vezes eu mudo uma trama por causa de uma opinião que eu vi. Já eu queria saber aconteceu. sobre isso. Você é É, atento? Você presta atenção no que as pessoas te dizem? Isso importa para muito. você? Preste muita atenção. Eu vou dar um exemplo rápido a propósito do Senhor Destino e dessa rejeição da filha, né? A filha era Carolina Dickmann e a É, mãe era Suzana Vieira. E a Suzana ia atrás da Carolina Dickmann. Não quero saber, você não é minha mãe. E ela sofria, chorava, não sei o quê. E um dia eu estou no supermercado com minhas compras, porque eu pensava assim, pô, essa história vai render umas 3 semanas de novela. Porque você fica sempre pensando em fazer as histórias render, né? Para ver se chega no final da novela sem que todo mundo tenha ido embora para casa. E aí eu estou no mercado com o meu carrinho e tem uma senhora que ficou me olhando e de repente ela veio perto de mim e falou assim, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa Carolina Dickmann está ficando muito chata. Aí eu falei, ah, tá bom. Fui para casa, sentei no computador e escrevi a cena em que Carolina Dickmann finalmente aceitava a mãe. Porque essa foi a maneira dela me dizer que aquela história já estava durando demais. Não é que a já Carolina deu. estivesse chata, é o personagem que estava já demorando demais a reconhecer a verdadeira mãe. Entende? É assim que você tem que estar antenado, ouvir as pessoas. Não adianta você chegar e ficar no seu castelo e dizer assim, ah, eu sou bom e o resto que se dane. Ou eu escrevo novela para mim mesmo. Não. Você escreve novela para 50, 60 milhões de pessoas. Então você tem que tentar descobrir o que é que elas estão querendo ver, né? E isso deve dar um prazer, né? Você estar no supermercado e ser abordado. Quer dizer, pode ter um lado chato, aquela hora você não queria ser abordado, mas tem um lado prazeroso, que é quando você checa o seu sucesso também, né? Pois é, exatamente. É quando você vê, não é o teu sucesso pessoal, mas é o sucesso Da do sua teu história. trabalho, do que você está fazendo. Você, pô, eu estou lá sentado, me matando, trabalhando 36 horas por dia, como eu falei, mas as pessoas estão gostando. Pô, isso é muito legal, porque você tá escrevendo para elas, né? Para É. elas, você espera agradar, né? Isso é muito E bom. quando você ganha um Emmy, assim, que é o Oscar da novela, né? Pois é, eu ganhei dois. Pois eu O sei. primeiro, o primeiro foi em Portugal. O segundo aconteceu uma história ótima. Eu estava em Portugal e Angola, o país Angola, tinha produzido a primeira novela de televisão. E o elenco, claro, era todo de negros. E aí alguém em Portugal, então saíram os finalistas e tinha a novela de Angola e tinha Império. E aí alguém falou em Portugal, olha, não adianta, vai ganhar a novela de Angola, porque é uma novela, a primeira novela feita no país, é uma novela que tem todo um elenco de negros, que é uma coisa que nunca aconteceu. Ah, eles vão ganhar. Aí eu falei, ah, então eu não vou, né, na cerimônia, porque eu não vou ficar lá com cara de papelão, né? Eu não ganhei e você fica o resto da cerimônia ali sem saber o que é que foi fazer, né? E não fui, estava na minha casa em Petrópolis, e as meninas, a Biroli, a Marina, a Josi, as meninas que trabalhavam na novela foram todas e ficavam mandando mensagem, vai sair daqui a pouco, vai sair. Mas eu estava lá no meu computador escrevendo alguma coisa, eu não estava muito ligado naquilo, porque eu já sabia que ia ganhar a novela de Angola, né? E teve um momento em que e elas mandando mensagens lá da festa, fotos, não sei o quê. E teve um momento que eu levantei e fui fazer xixi, né? E aí, quando eu voltei, tinha um recado enorme da Marina, assim, ganhamos! E eu pensei, mas que idiota que eu fui. Você estava fazendo xixi na hora de ganhar. Não fui por causa da novela angolana, pô. Mas é assim, é uma coisa legal, né? É um reconhecimento que você tem né, pelo seu trabalho, você não pode desvalorizar isso, né? Mas os prêmios
além da satisfação de ganhar, não acrescenta muito a sua vida, né? O que acrescenta a sua vida é o seu trabalho, é você continuar trabalhando e fazendo o melhor possível. É bom ser reconhecido. É. Agora, aqui, é engraçado que aqui no Brasil eu não sou muito premiável. Engraçado, por que será, né? Porque tinha tudo Não para sei. ser. Eu ganhei pouquíssimos prêmios aqui. Aliás, o presidente da Associação Paulista de Críticos de Arte, eu só ganhei um prêmio que foi Revelação Masculina, quando eu já tinha 40 e poucos anos. Foi na época dos seriados da Globo, me deram esse prêmio. Foi revelação. Eu já tinha 40 e tantos anos, já estava na batalha desde os 16, né? Mas enfim, deram uma Você revelação que é fazia quando ótima. você era jovem? Você trabalhava em quê? Como? Olha, eu trabalhei numa agência de navegação, né? Foi meu primeiro emprego quando eu tinha 14 anos. Agência de Depois, navegação? uma agência de navegação, uma agência que tinha um rebocador que transportava os navios na entrada da Barra, no Porto do Recife. Do Recife. Entende? Então, foi meu primeiro emprego. Depois eu trabalhei como datilógrafo de um cartório, né? Trabalhei no Banco Nacional do Norte, mas só fiquei 3 meses lá, porque eles descobriram que eu tinha tendências estranhas Ah, e me mandaram nossa, embora. E eu tinha 16, 15 anos, sei lá, 16 anos. Com os 15 anos, todo mundo tem tendências estranhas, né? todo mundo é estranho, É próprio adolescente. da adolescência, pois é. Mas, enfim, e aí foi quando eu publiquei meu primeiro livro, né? Eu tinha 16 anos, não, 17 anos. Qual que é o E primeiro aí, livro? É Redenção para Jó. Redenção Para para Jó, Jó? E aí foi quando a minha vida mudou, porque logo depois o Samuel Weiner fundou a Última Hora Nordeste, no Recife. E aí o Búcio Borges da Fonseca e o Milton Coelho da Graça, que eram jornalistas que Pois foram é. fazer o jornal, me chamaram para ser repórter, para ser jornalista. Aí pronto, começou tudo. Aqui tem. Eu imprimi várias coisas sobre você, porque eu não sabia de todos os livros. Porque tem coisa que a gente se perde, né? Se a gente não Claro, até eu me perco. visita, até você, a história de Lili Carabina, olha, cada coisa. Pois é. Você sabe que Lili Carabina nunca existiu, né? Lili Carabina, eu trabalhava no Globo, era subeditor de polícia, e apareceu uma famosa loura dos assaltos. Então diziam que era um travesti, que era uma mulher, era um mistério, a loura dos assaltos, né? E aí, um dia, eu bolei essa história da Lili Carabina, que era a loura dos assaltos, que na verdade usava uma peruca loura. A primeira versão foi do Plantão de Polícia, o seriado da Globo, foi a Beth Faria que fez. Minha queridíssima Beth Faria. Ah, E aí, depois, no decorrer do tempo, surgiram 5 mulheres diferentes dizendo que eram a Lili Carabina, né? Carabina. E uma delas prevaleceu, né? E eu fico pasmo, porque na verdade Lili Carabina nunca existiu, foi eu que inventei. O nome, pelo menos, entendeu? Mas você escreveu sobre crimes reais, você escreveu a história da Ângela Diniz, né? Pois e é engraçado que estão fazendo um seriado sobre Ah, isso, é? né? Acho que, se não me engano, é HBO. E, e, é, e eu já nem lembrava mais do livro. Um dia desse eu tive uma reunião com algumas pessoas, entre elas o diretor da série, e aí eu falei assim, e ele começava falando da série, eu falei assim, você sabe, eu escrevi um livro sobre a Ângela Diniz. E ele falou, eu falei, mas foi na época, foi no calor da hora, porque era um editor que queria lançar o livro nas bancas de jornais, e lançou, né? E eu não tinha mais, foi um livro que eu esqueci. E aí, quando cheguei em casa, procurei na estante virtual, achei que Ah, algumas pessoas estavam vendendo o livro, eu comprei o livro. comprou o livro. E o livro é muito interessante, quer dizer, porque é uma reportagem, né, sobre o assunto, de cento e tantas páginas. Mas é interessante, eu pensei assim, se eu mudar os nomes todos, isso pode inspirar uma história de ficção, né? Em vez de Ângela, eu boto Mariela, uma coisa assim. Mas Não, não mas vou é uma fazer isso, história não. incrível, né? Foi uma É uma história história incrível. incrível, uma história incrível. Todo mundo foi incrível ali. E ela era incrível, ela era muito bonita, muito Era uma mulher muito preparada. bonita. É engraçado porque naquela época existiam as mulheres incríveis. Claro, hoje existem também, mas de outro jeito, né? Naquela época tinha as mulheres que, assim, conseguiam ultrapassar essa barreira terrível do casamento, não é? Que era a tarefa da mulher na vida era casar, de preferência É, casar bem, né?
E algumas mulheres se rebelavam contra isso, né, e acabavam sendo amaldiçoadas, né, por conta da rebelião. A Ângela foi uma delas, mas era uma mulher muito bonita. A outra que me lembra e vem agora à memória, eu gostava muito dela. A Ângela eu não conhecia, eu conheci, vi uma vez na vida e tal. Gostava da história dela. Mas essa outra que eu acho que foi punida pela sua ousadia de viver foi do Recife, a Helena Pessoa de Queiroz. Pois é, Helena Pessoa de Queiroz. Na verdade, nós temos vários exemplos de mulheres daquela época que foram punidas por porque não cabiam no modelo, né? Que Cabia era no o modelo modelo. obrigatório de toda mulher que queria ter uma vida, vamos dizer, tranquila, com marido, com filho. Se não fosse assim, ela já era olhada com desconfiança. Hoje em dia, é muito engraçado, porque hoje em dia o ativismo é uma coisa muito, muito positiva, e eu fui ativista numa época em que não se podia ser ativista, mas eu acho que o ativismo tem uma tendência meio complicada, que é o seguinte, é ignorar essas figuras rebeldes do passado, né? Elas não existem mais, elas não, sabe? Tudo começou agora, né? Tudo começou ontem, começou com aquela pessoa que é ativista Começou hoje. com aquela pessoa, não tem mais ninguém, não tem o passado, né? O Isso, por exemplo, jornalismo acontece é muito isso com assim. o Lampião. Com o Lampião acontece, o jornal, eu digo. Com o jornalismo acontece isso hoje. Eu vejo na TV pessoas assim falando cada bobagem, sabe, perplexas que tenha acontecido uma coisa semelhante ou muito mais forte antes. Quer dizer, o Pois mundo é. começou ali com ela, naquele É. jornal que ela está apresentando. Naquele comentário que a pessoa está fazendo é que o mundo, sabe, fez-se a luz, Que como disse loucura Deus. isso! E esse Brasil, Agnaldo, está te incomodando esse país nesse momento? O que está te incomodando nele? Porque eu vejo assim, eu vejo o ministro Barroso dizer que a gente está vivendo uma ditadura. Aí eu fico pensando, será que ele é tão jovem que não viveu a ditadura? Pois é, Ele não lembra? isso é uma coisa que me assusta, porque ao mesmo tempo que as pessoas reclamam da falta de liberdade, e não é só do ponto de vista político, mas do ponto de vista de cultural, tudo isso, eles podem dizer o que eles querem, né? Não é estranho? Então, e na época da ditadura, não. A gente era Não preso mesmo. por pronunciar a palavra errada, né? Então, sabe, o que é uma ditadura para essas pessoas? Elas não sabem o que é, não sabem o que foi, porque nunca viveram a ditadura, a verdade é essa, né? Eu me lembro de mim no Recife. Agora você falou do Recife, me lembrei eu entrevistando o Helder na Casa Amarela. Ele morava em Casa Amarela. Em Casa Amarela, bairro. Eu fui lá entrevistá-lo. Aí, quando acabou a entrevista, ele me chamou assim, muito sério, falou: Você não vai ficar chateada se essa entrevista não entrar? Eu falei: Oi? Que isso, Noel? Eu vim aqui lhe entrevistar. Eu fui do Rio à Casa Amarela para entrevistar o jornal hoje. Eu falei: Como assim? Claro que vai entrar. Ele falou: Não, não é claro, não. Mas não fique chateada. Ele me consolou muito com aquele jeitinho dele e eu voltei para o Rio, muito impressionada com isso, mas, claro, jovem como eu era. Voltei toda afoita, né? Entrevistei Dom Helder, toda metida besta. Aí editei a entrevista subiu para o tal do 8º andar, na TV Globo, na Lopes Quintas. Aí, quando voltou do 8º andar, a única referência à reforma agrária era eu que fazia. Eu dizia: O senhor é a favor da reforma agrária? Ele falava: Sim, e acabava. Aí eu me lembrei, falei: Ele tem razão. Ele tem razão de ter me alertado. Pois é. Mas Muito hoje em dia louco. não, ninguém vai. Podem até cancelar você, mas você não será punido por ter uma opinião, né? Você pode ser cancelado pela internet, tudo bem. Eu sou muito cancelada. Você não é criticado, não? Pô, demais, demais. O engraçado é essa coisa do Crow, por exemplo, a volta do Crow na novela, né? Causou uma revolta, porque as pessoas dizem: não, isso é um desserviço, a causa, o Crow é caricato, pessoas como ele não existem mais. Nossa. E aí, sabe, você é um inimigo, é o nosso inimigo, né? É uma coisa pavorosa. Eles não Terrível. querem que exista, né? Porque existe. Claro que existe, não é porque você não quer que deixa de existir, continua existindo. E é a parte mais visível, na verdade, né?
porque são as pessoas que sempre deram a cara aos tapas, né? Quer dizer, sempre foi assim, né? Essa coisa ostensiva é que causou, é que acabou fazendo que as pessoas aceitassem, ora bola, né? Se as pessoas, se eles existem, são assim, vamos deixar para lá, né? Aí que tá. Mas só para terminar, o que está te incomodando no Brasil? O que você queria mudar? Ah, é, Tudo. tudo. Em São Paulo eu queria mudar as calçadas, Ah, porque São sim, Paulo tem muita ladeira muito. e as calçadas são muito esburacadas e de vez em quando uma pessoa da minha idade leva um tombo e quebra a perna, o que é um perigo mortal para Perigo, pessoas. é. Então, quer dizer, essa era a primeira coisa que eu queria mudar, mas tem uma lista de outras coisas que eu queria mudar que eu prefiro nem dizer. Nem dizer. Então, vamos ficar por aqui. Vamos esperar a vacina, é isso que a gente vai fazer nos próximos meses? Vamos esperar a vacina. Na verdade, eu tento viver o mais rotineiramente possível, mas é complicado, né? Agora mesmo eu queria viajar de novo para Portugal, mas eu tenho que... Tem restrições tão sérias que a gente fica meio assustado, né? Mas Portugal, acho que se você tem algumas condições, né? Não sei se você tem as condições. Não, eu sou cidadão, né? Mas mesmo assim, estando no Brasil, eu teria que levar um teste feito 72 horas antes, provando que eu não tenho o vírus. O problema é que o teste, cada vez que você faz, dá um resultado diferente, né? Você já fez? Não, não fiz, mas eu tenho amigos que fizeram assim. Na segunda-feira deu positivo, na quarta-feira deu negativo, na sexta-feira deu positivo. E aí você fica sem saber, afinal, estou ou não estou com o vírus? Só que se você fizer o teste 72 horas antes da viagem e der positivo, você tem que adiar a viagem. É complicado, passagem aérea, tudo isso, né? Tem que esperar um pouco. Tem que esperar um pouco. Quando eu quiser viajar, eu vou para o Rio. Essa sabia o tamanho do esperar um pouco, né? Pois é, Não é essa que saber pouco é isso. esse, né? Mas tudo Enfim. bem. Mas aí você não vai escrever. Agora, assim, seu projeto imediato de trabalho é escrever para guardar, escrever livros. Não, não, eu tenho algumas coisas que me pediram, né? Não, eu apresentei ideias, porque nós queremos isso, queremos isso. Uma coisa que eu notei nessas empresas de streaming, de seriados e coisas assim, é que eles descobriram uma coisa que nós temos e que nem todo mundo tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas se recusam a aceitar esse fato. Nós temos a sabedoria do melodrama. E o melodrama é uma linguagem universal, é o que faz sucesso, né? Entende? Então, eles descobriram isso. Então, eles falam assim, eu quero uma senhora do destino. Entendeu? Ou seja, eles querem melodrama, é Foi isso. bárbaro Entendeu? mesmo a história do Pois destino, é, né? Poxa. pois é. Então, eu estou trabalhando em 2 projetos ao mesmo tempo, com algumas pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que trabalhar sozinho é muito chato. Você tem, pelo menos para escrever novela ou o que for, você tem que ter uma equipe, né, de Você pessoas. gosta de dividir o texto? Eu gosto. Eu não gosto de trabalhar sozinho, né? Sozinho é muito chato, né? Gosto de escrever meu livro sozinho. O livro é um trabalho pessoal. Eu sempre digo que o livro eu escrevo mais para mim, né? Agora, a novela, o seriado, essas coisas, não. Você escreve para um público muito grande, então é bom você ter opiniões, um grupo que opina, que dá ideias, tudo isso. É um trabalho de equipe, eu gosto. E aí você está escrevendo já com olho em alguma produtora Sim, que vai sim, produzir e tal. Está encaminhado, assim. Para esse ano, eu estou. ano que vem, para quando? Olha, aí depende, voltamos ao que falamos pouco antes, aí depende da vacina. Tudo depende da vacina. Tudo Só depende da livro vacina. final, né? Livro você pode lançar. Porque livro esse Corações Despedaçados, Vem desse Corações Despedaçados, eu vou lançar e assim, eu resolvi fazer o seguinte, como eu tenho a Casa Aguinaldo Silva de Artes aqui em São Paulo, que tem, quer dizer, tenho não é minha, mas ela me homenageia usando o meu nome, e eles têm possibilidades de publicar livros, e hoje em dia você vende tudo pela internet, Tudo. eu Até decidi eu tenho uma publicar. livraria virtual. Vou Pois vender é, meu livro exatamente. lá na livraria virtual. Eu decidi publicar o livro pela casa, né?
E aí nós vamos, quer dizer, eles vão traçar todo um plano de vendas pela internet, pelo reembolso postal, tudo isso. Porque as livrarias estão todas fechando. É. Quando eu mudei para Copacabana, há 5 anos atrás, tinha as 3 últimas livrarias de Copacabana. Fecharam as 3, não tem mais livraria em Copacabana. Não tem mais. Não é incrível isso? Incrível, é. Então, você tem que descobrir outras maneiras de vender o livro. É pela internet, tudo agora é pela internet. É pela internet, Que nem a nossa conversa agora. Pois é, exatamente. Quem diria, né? Quem diria? Eu adorei, Aguinaldo, eu estava doida para conversar com você. Eu tenho um carinho, eu acho você talentosíssimo, com certeza, mas eu tenho um carinho especial por você na medida em que eu me lembro daquela época do Globo. Eu também tenho, eu me lembro daquela era tão Você me bom. ajudou a ser muito feliz ali. Oh. Verdade, você não mexeu. Eu me lembro da cara do Evandro Carlos de Andrade, com aquela caneta vermelha dele na mão, o jornal na outra, brandindo aquele jornal impresso, com a matéria do enterro do Vianinha, o do Valdo Viana Filho. Ele com na mão, eu com a cópia. Lembra que a gente fazia cópia com papel? Papel carbono. Caninho, meu Deus, eu me sinto capa da Bíblia total, assim, né? Aí eu peguei aquela cópia, quando ele me chamou na sala dele, eu já fui chorando, porque eu sou chorona mesmo, eu morro de medo de chefe. Aí fui com aquela coisa na mão, e ele falou, quem foi o copy? Falei, o Aguinaldo. E o Aguinaldo não mexeu, ele com o texto olhando? Não mexeu. Falou, ele não mexeu no seu texto. E eu tremendo, falei, deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa terrível. No segundo caderno, ele chamou o Félix Ataíde e me promoveu para o segundo caderno, graças a você não ter mexido no meu texto. Ah, que bom! Aguinaldo. Aí, mas já que você lembrou essa história, eu vou lembrar uma história. Eu vou lembrar uma historinha rápida, que eu tenho um amigo chamado Ivan Mira, que vivia dizendo, você tem que fazer uma live com a Leda, você tem que fazer uma live com a Leda. E aí um dia ele falou assim, eu vou ligar para a Leda e vou falar que você quer fazer. Eu falei, não faça isso, cara, parece que eu estou me oferecendo, né? Meu Deus, então, hoje eu queria dizer para o Ivan, que está assistindo agora a entrevista, Ivan, eu estou aqui. Ivan, muito obrigada pela força aí. Que bom, Aguinaldo, que bom. Fiquei tão feliz. Muito obrigada. Foi ótimo, foi ótimo. Eu fiquei muito feliz, Leda. Lembrei tanta coisa agora, tanta história boa. Realmente, nós éramos felizes e não sabíamos, apesar de tudo. É verdade, éramos muito felizes. Bom. Muito obrigada. Okay. E agradeço ao Ivan. Fala com ele que nós conseguimos. Tá bom. Tá ótimo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.